Então, falaremos aqui, né, sobre os principais métodos de controle de estoque usados no planejamento financeiro e logístico da maioria das empresas. Como já falamos, vamos abordar o PEPs, o EPS e a média ponderada. Vamos falar, né, explicar quais as vantagens e desvantagens de cada um para as empresas. Então, vamos dar início aqui falando do PEPs. Né? O PEPs é o primeiro que entra e o primeiro que sai. Né? Ou seja, o controle de estoque dará vazão aos primeiros produtos comprados. Ok? Esse método ele é ideal para produtos que têm data de validade, né? Como alimentos e medicamentos. Por quê? Porque ele evita o desperdício de mercadorias e também reflete uma maior rotatividade de estoque. Porém, ele tem algumas desvantagens, né? E, por exemplo, ele pode gerar uma variação de estoque mais alta, né? Especialmente em períodos de inflação. Então, e quais as restrições do PETS? Né? Ele é um pouco difícil de aplicar quando o estoque não é homogêneo, né? Ou seja, quando há muita variação de produtos, então é complicado aplicar este método. Ele também não pode ser, né? Ele não é muito ideal em empresas que lidam com itens de longo prazo ou de maior durabilidade. Agora falaremos sobre o EPS. Né? O EPS é o último que entra e o primeiro que sai. Ele é diferente, ele é o contrário do PEPS, certo? O EPS, ele visa, né, com que o gerenciamento de estoque dê vazão aos últimos produtos adquiridos, né, e não os primeiros, como no PEPS. Um exemplo de empresa que utiliza bem o EPS, né, são as empresas de eletrônicos ou commodities, né, porque esses produtos eles não têm problema com validade e também a desvalorização deles no mercado é muito pequena. As vantagens do EPS, ele é bem vantajoso porque ele ajuda a reduzir o lucro tributário. Né? Então, a maior vantagem do EPS é exatamente na questão do controle tributário da empresa. Quais as desvantagens? Né? As desvantagens do EPS, ele também não é adequado para empresas que lidam com produtos perecíveis, como o contrário do PEPS. Né? O PEP, ele já é viável para produtos perecíveis. O EPS não é. Por quê? Porque ele vai vender os únicos produtos adquiridos. E os primeiros vão permanecer no estoque. Então, se tiver data de validade, né, eles vão vencer. As restrições do PEPS, do EPS, né? Então, assim, as restrições do EPS é principalmente de legalidade, né, nacional, né? Porque há alguns países que não aceitam a aplicação desse método exatamente pela questão do prejuízo tributário que o país pode ter. O outro método é a média ponderada. Né? A média ponderada é um método de avaliação, né, onde vai se calcular a média ponderada do custo médio de todos os produtos adquiridos. Todas as vezes que a empresa fizer uma compra, ela tem que recalcular a média ponderada. Né? Geralmente, esse método é utilizado em empresas que têm uma grande, né, variedade de produtos. Quais as vantagens da média ponderada? É um método simples e que funciona bem nos negócios, né? Onde não há uma variação, né, muito alta dos preços. Ele é adequado para empresas que compram grandes volumes de mercadoria. Né? Então, quais as desvantagens? Né? Esse método pode não refletir, não apresentar corretamente a realidade de custos, né, em mercados muito voláteis, certo? Porque exatamente onde houver um descontrole inflacionário, então a realidade de custo da empresa não poderá estar de acordo com a realidade. E também ele é um método complicado de utilizar manualmente, né? Então é uma das desvantagens. As restrições desse método é que ele não é ideal exatamente em países onde há muita flutuação de preço de mercado. Né? Então,